Hoje a gente vai mergulhar a fundo num livro que mexe com a gente, sabe? É A Utilidade do Inútil, um manifesto do italiano Núcio Ordine. E a grande provocação dele é nos fazer questionar essa obsessão do nosso tempo pela busca do lucro a qualquer custo. É que se a gente parar para pensar, parece que vivemos num mundo onde a lógica do lucro tomou conta de tudo, né? Escolas, universidades, até as nossas relações pessoais. Tudo parece que tem que ser medido pela capacidade de gerar algum ganho imediato, algum benefício prático. E aí, isso leva a gente a uma pergunta que parece simples, mas é bem profunda. Afinal de contas, o que é a coisa mais útil na vida? Vamos pensar em coisas do dia a dia. Um martelo, uma chave, um smartphone, são ferramentas, certo? A função delas é super clara. A utilidade é óbvia. Ninguém questiona para que servem. Só que aí vem o ponto central da discussão. Olha só o que o Núcio Ordine diz. No universo do utilitarismo, o martelo vale mais que uma sinfonia, uma faca mais que um poema, uma chave de fenda mais que um quadro. É forte, né? Porque, poxa, é muito fácil entender a utilidade de uma ferramenta. Mas é a música, e a literatura, e a arte. Fica cada vez mais difícil justificar para que elas servem nesse mundo tão pragmático. E é exatamente aí que a gente chega no coração do argumento do Ordine, o que ele chama de o paradoxo do inútil. A ideia é bem contraintuitiva. É que aquilo que a nossa sociedade vive dizendo que é inútil, na verdade, é o que há de mais essencial para a gente se tornar seres humanos melhores. Para ilustrar isso, o Ordine conta uma historinha genial do David Foster Wallace. Imagina a cena: dois peixinhos estão lá, nadando, e de repente passa um peixe mais velho por eles e diz: "Bom dia, rapazes. Como está a água?" Os dois peixinhos continuam nadando por um tempo, meio sem entender, até que um vira para o outro e pergunta: "O que diabos é água?" A água, nessa história, é uma metáfora perfeita para os saberes inúteis. Ou seja, são aqueles conhecimentos, aquelas atividades que a gente busca sem nenhum objetivo prático, sem pensar no lucro. Elas não servem para ganhar dinheiro, mas são absolutamente fundamentais para cultivar o nosso espírito, para fazer a gente crescer como pessoa. E olha, essa ideia de valorizar o inútil não é de hoje não. Grandes obras da literatura e da arte já exploravam esse paradoxo há séculos. Vamos ver alguns exemplos bem legais. Pega só o Mercador de Veneza de Shakespeare. O Ordine mostra como a peça tem dois mundos opostos. De um lado tem Veneza, o mundo do comércio, do dinheiro, da lei seguida ao pé da letra. Do outro, o reino de Belmonte, que é o mundo do risco, da sabedoria, de entender o espírito da lei, não só a letra. E o mais legal é que lá em Belmonte, quem ganha o grande prêmio não é quem escolhe o baú de ouro ou de prata, mas sim quem escolhe o baú de chumbo, o mais humilde, aquele que pedia para a pessoa dar e arriscar tudo. Outro exemplo incrível vem de um clássico, A Utopia de Thomas More. Nessa ilha imaginária que ele criou, a relação das pessoas com o ouro é o completo oposto da nossa. Lá, o ouro e a prata são considerados tão inúteis, mas tão inúteis, que eles são usados para as coisas mais, digamos, baixas. Como o próprio Thomas More escreveu, com ouro e prata eles fazem penicos. Isso mesmo, vasos noturnos. Imagina só, é um desprezo total por aquilo que a nossa sociedade mais valoriza. E claro, falando de heróis do inútil, não dá para não falar do maior de todas, né? Dom Quixote. Ele é o símbolo máximo da gratuidade. O cara luta por ideais, por sonhos, sem esperar absolutamente nada em troca, nenhum ganho prático. É movido só pela paixão e pela sua loucura maravilhosa. Ok, mas aí alguém pode pensar: isso é coisa de artista, de filósofo. Mas será que esse princípio vale só para as humanidades? E o mais fascinante é que a resposta é não. Ele também está lá, bem no coração das maiores descobertas da ciência. Ordine inclui no livro o ensaio de um cara chamado Abraham Flexner. E não era qualquer um. Ele foi o fundador do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, o lugar onde Einstein e outros gênios trabalharam. E o que o Flexner defendia? Exatamente isso. A pesquisa que nasce da pura curiosidade, totalmente livre de ter que dar um resultado prático imediato. O Flexner faz uma provocação ótima. Ele pede para a gente voltar no tempo, lá para o final do século XIX, e pergunta: qual era a utilidade prática de ficar investigando umas tais de ondas eletromagnéticas invisíveis? A resposta na época? Nenhuma. Zero. Era pura curiosidade científica. Uma pesquisa totalmente inútil, se a gente pensar do ponto de vista do lucro,
ou de uma aplicação que se pudesse vender. E agora, olha a mágica do paradoxo. Hoje, essa pesquisa inútil lá do passado é simplesmente a base de tudo. Rádio, televisão, celulares, Wi-Fi, GPS. Pensa só, quase toda a tecnologia de comunicação que a gente usa hoje nasceu dessa busca pelo conhecimento, sem interesse em lucro. Beleza, então qual é o problema? O que acontece quando uma sociedade inteira esquece o valor do inútil? Qual é o preço que a gente paga por essa perda? Ordine usa uma imagem muito forte para descrever isso. Ele fala que quando a gente só persegue o lucro, a gente corre o risco de uma desertificação do espírito. É como se a nossa alma virasse um deserto, um empobrecimento cultural e espiritual que deixa a gente vazio por dentro, mesmo que os bolsos estejam cheios. Tem uma história sobre Sócrates que resume tudo isso de forma, emocionante. Ele estava lá, esperando para ser executado, e o que ele resolve fazer? Começa a aprender uma música nova na flauta. Aí alguém perguntou para ele, mas para que isso vai servir? E a resposta de Sócrates foi simples: para saber esta melodia antes de morrer. É o conhecimento como um fim em si mesmo, até o último suspiro. O dramaturgo Eugênio Ionesco tem uma frase que é um soco no estômago, de tão perfeita. Ele disse: se não se compreende a utilidade do inútil e a inutilidade do útil, não se compreende a arte. E quem sabe a gente pode até ir além. Talvez não se compreenda a própria vida. Então, o manifesto do Ordine deixa essa pulga atrás da orelha, essa reflexão final pra gente. Nessa corrida louca só pelo que é lucrativo, pelo que é útil, o que será que a gente está perdendo de nós mesmos no caminho?